Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que bom tê-los aqui conosco mais uma vez no nosso canal Roteiro Espírita, para mais uma transmissão de uma live, de uma palestra em torno da doutrina espírita. Desde já quero dar o meu boa noite a todos os companheiros que estão nos seguindo, seja aqui pelo nosso canal Roteiro Espírita, seja ainda pela TV7, o canal TV7, que está sempre em parceria com o Roteiro nas transmissões das lives. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados virtualmente. Conforme vocês já viram no card, hoje nós teremos uma palestra com o nosso companheiro Fred Santos, que é de lá de Jacobina, interior da Bahia, que veio nos prestigiar com a sua palavra, com a sua sabedoria em torno da doutrina, frente a esse tema tão importante e que traz ainda hoje muitas dúvidas, que é a citação de Jesus: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que a doutrina espírita pensa a esse respeito? Qual é o sentido desta, como de algumas outras citações que ele nos trouxe, e que no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado como sendo estranha moral. E quem vai nos falar sobre esse especificamente é o nosso companheiro Fred, que eu chamo nesse momento para estar conosco aqui na nossa bancada. Seja bem-vindo, Fred, que bom tê-lo aqui pela primeira vez. Sinta-se abraçado virtualmente. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os irmãos queridos e irmãs da nossa TV7, do Roteiro Espírita e todos que nos acompanham por este canal na nossa rede mundial de computadores. Que bom tê-la aqui. Manda um abraço, e aí vai um abraço para todos os companheiros de Jacobina, que eu tenho um carinho especial. Me parece, Fred, foi uma das primeiras cidades das quais eu tive a oportunidade de estar. Você era bem jovem ainda, eu me lembro. A gente foi lá em Morro do Painaço, juntamente com outros companheiros, como Itamar, João, e eu tenho essa lembrança muito querida na minha memória e no meu coração. A esses companheiros, sintam-se abraçados, leve o meu abraço, amigo e querido, a todos eles, viu? Eu nem cabelo branco tinha ainda, viu, Robson? Mas não faz tanto tempo assim, não, fazendo justiça à nossa condição, né? Dentro daquele trio, você lembrava Marcos, quando E daquelas viagens de Paulo de Tarso, de Barnabé, e aqueles companheiros do cristianismo nascente, você era ainda o caçula, né? Que estava começando ali a jornada. Mas, e era um dos mais novos. mais novos, é. E que bom que você ficou. Mas nós vamos fazer a nossa prece inicial, e aí, para que você possa estar nos apresentando esse tema tão interessante. Lembrando que o movimento espírita de Jacobina tem uma página no Instagram que é a União Espírita de Jacobina. Quem se interessar pode estar se inscrevendo, curtindo, acompanhando. Eu tive a oportunidade de estar lá quarta-feira falando também sobre um tema desse capítulo 23, e eu convido os companheiros a conhecerem. Mas vamos à nossa prece para nos fortalecermos na energia de Jesus, dos bons espíritos, rogando a eles que nos abençoe, que nos proteja, que emanem do alto as energias de paz, de harmonia, de concórdia, para que nós saiamos daqui hoje, Senhor, vitalizados, renovados e conscientes quanto ao nosso papel de divulgadores da tua mensagem de amor. Em especial nesse mês que a humanidade ocidental o homenageia na passagem natalina da sua vinda até nós no dia 25 de dezembro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que o trabalho de hoje transcorra em um clima de paz e de harmonia. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, então, eu quero dar a boa noite aos companheiros que já estão aqui, às companheiras, a exemplo de Maria das Graças Reis, a
Márcia Santos, a Iraci dos Reis, a Maria Helena Silva e os outros que estão aqui nos acompanhando, mas que ainda não se apresentaram. Igualmente aos que estão pela TV7 acompanhando esse trabalho. No mais, e sem mais delongas, hoje o nosso companheiro Fred vai estar nos apresentando a temática do capítulo 23, deixai aos mortos os cuidados, ou o cuidado de enterrar os seus mortos. É com você, Fred, nos explique, porque até eu não sei muito bem dessa passagem, viu? É com você, boa sorte, tudo de bom. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham neste momento, bem-vindo a todos. Inicialmente, gostaria apenas de pedir desculpa antecipadamente, porque eu estou num processo infeccioso da garganta, tomando a medicação. Por vezes a voz pode ser que não ajude muito. Vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos amparem neste momento. Estranhas e muitas foram as morais de Jesus. Este capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu itens 7 e 8 deste capítulo, nós vamos encontrar lá mais uma dessas abordagens ou colocações reflexivas do Mestre Jesus em torno da vida maior. Como você, Robson, eu acho que muita gente, talvez até eu, não tenhamos ainda o grau mais profundo de interpretação do que Jesus quis dizer com isso. Ainda mais se seguirmos o princípio basilar da doutrina espírita, que se sustenta através da fé raciocinada. Compreendemos e optamos assim pelas próprias colocações e mensagens que os espíritos nos trouxeram durante a codificação e ao longo dos séculos, que Jesus, ao ter dito isto, certamente estava propondo uma reflexão muito mais profunda do que apenas ouvirmos e entendermos ao pé da letra aquilo que ele diria. Porque se nós formos pelo caminho do entendimento superficial, ao pé da letra, nós veremos descaracterizar a figura amorosa, respeitosa que Jesus construiu para cada um de nós e habita dentro do nosso imaginário e das nossas sensações e sentimentos. Porque quem diria para uma outra pessoa para abandonar o seu ente querido que desencarnou sob nenhum cuidado do campo dos encarnados? Quem deixaria de enterrar o corpo do seu pai, da sua mãe, dos seus entes queridos, de amigos queridos? É uma moral estranha, é um ensinamento aparentemente estranho. Mas se nós lembrarmos de Emmanuel, ele vai nos dizer lá que Jesus não falou: deixai que os cadáveres enterrem os cadáveres. Ele falou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Jesus estava falando assim da vida espiritual, dos espíritos. O estudo e a interpretação do Evangelho, nós devemos sempre considerar o sentido espiritual da mensagem. Meu reino não é deste mundo. Jesus falava da vida espiritual em praticamente todas as suas lições amorosas em torno da caridade, da justiça e do amor. É preciso que a gente faça esta separação do sentido material e do sentido espiritual das mensagens de Jesus. Especialmente neste mês de dezembro, que nós estamos, de certa forma, tradicionalmente festejando o natalício
desse nosso querido irmão maior, mesmo que, pela fé raciocinada, mais uma vez, a história nos ofereça argumentos suficientes para entendermos que Jesus não reencarnou no mês de dezembro naquelas terras antigas da Palestina. Mas não entraremos nesse mérito, porque o objetivo é entender ou buscar identificar uma melhor interpretação do que Jesus teria dito a um discípulo que o abordou para informá-lo do falecimento do seu pai. E Jesus o convida para caminhar com ele, fazendo a peregrinação da realidade das mensagens divinas. Discípulo, que está lá em Mateus, e que o Espírito Emmanuel chama de aprendiz. Nos meus estudos relativos a este tema, eu não consegui identificar ainda quem seria este discípulo ou este aprendiz que Jesus se referia. Sabe-se que era jovem, de boas posses financeiras e que tinha uma proximidade com Jesus. Pois bem, ao pedir ao mestre que deixasse que ele cuidasse do corpo do Pai para que depois seguisse junto com Jesus, Jesus responde a ele para que ele deixe os mortos sepultar os seus mortos. Olha, como dissemos, cadáver não pode enterrar cadáver, por motivos óbvios. Não há mais a energia do corpo físico para o movimento necessário para o traslado daquele que já morreu, se não feito por outro que está encarnado. Logo, não é este o sentido da orientação de Jesus. O mestre se refere, no nosso entendimento, e creio que este é o entendimento que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, nestes itens 7 e 8, vem nos trazer a realidade ou a luz da interpretação e do entendimento espiritual. Ele se refere aos mortos de espírito, que ainda não se despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Mortos de espíritos, entre aspas, está se referindo a encarnados que não despertaram ainda para o trabalho de conscientização espiritual. São espíritos, nesta interpretação do Evangelho, prisioneiros das ilusões da matéria, que trazem a consciência adormecida. Como citamos há pouco, o Espírito Emmanuel, a obra Acorda e Ajuda, ele diz exatamente o seguinte a respeito desta questão trazida por Mateus no Evangelho tradicional. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e se conferisse aos mortos, entre aspas, o cuidado de enterrar os seus mortos. Diz ainda Emmanuel que, em verdade, grande diferença é. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. E diz mais ainda, aconselhando a cada um de nós: aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Então nós observamos nesta leitura que Emmanuel nos traz, que quando Jesus provoca o discípulo para que ele faça uma reflexão mais profunda a respeito da vida espiritual,
nós chegamos à conclusão que o discípulo, o que é muito natural, não estava apto, não estava pronto ainda para entender aquela mensagem. Mas Jesus sabia que a mensagem dita repercutiria ao longo dos séculos ainda vindouros, que estavam por vir. Olha, o que nós faríamos se estivéssemos na posição deste aprendiz ao lado de Jesus, diante do corpo de alguém amado que precisava ser reverenciado nas suas celebrações fúnebres e enterrado, conforme os costumes da época, e Jesus nos diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. E aí, nós faríamos o quê? Estaríamos prontos para virar as costas para alguém amado e seguir aquele Jesus daquela época, ainda pouco conhecido, e seguir no caminho da luz? Ou nós precisaríamos ainda de alguns séculos a mais para buscarmos entender isso? Observemos que esta máxima, essa reflexão contida no Evangelho, reproduzida em Mateus e Lucas, quase que de forma igual, ao longo do tempo, vem tendo diversas interpretações, nem sempre relacionadas à vida espiritual. Porque ela é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena, ou seja, a nossa reencarnação aqui na Terra, é transitória e passageira. Diria alguns que é uma espécie de, entre aspas, morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual, que é muito mais rica, é muito mais ampla nos seus aspectos da visão do espírito. Nós encarnamos e utilizamos uma vestimenta grosseira que nos envolve temporariamente, chamada de corpo, que nos prende a todas as leis que regem o planeta e todas as questões materiais que fazem parte das nossas condições de sobrevivência humana neste planeta de provas e expiações que ainda estamos habitando. Evidentemente que o respeito que temos pelos mortos, enquanto espíritas, isso é muito claro no estudo da doutrina e o que os espíritos nos trazem, não se refere à matéria, mas através da lembrança, da memória, do espírito que fisicamente já está ausente, das nossas relações, das nossas conquistas no mundo material. Jesus disse também a este mesmo discípulo, um pouco adiante, que ele não deveria se inquietar com o corpo, mas pensar antes no espírito, e o convidou a pregar o reino de Deus. Dizer aos homens que sua pátria não se concentra na terra, mas, conforme as palavras, o entendimento da época, no céu. Porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Como era sábio, como era profundo nas suas argumentações inteligentes e amorosas, porque não colocava em posições, mas na sua autoridade moral disponibilizava palavras que auxiliavam as reflexões e certamente
adentravam ao íntimo daquelas almas, no inconsciente e nas emoções de cada um, ao ponto de que, mais de 20 séculos depois, nós ainda estamos tentando entender a Jesus, entender as suas mensagens. E essas mensagens estão permanentemente conosco, caminhando de reencarnação em reencarnação na estrada da vida de cada um de nós, para que nós fôssemos, aos poucos, gradualmente, entendendo-as na maneira e na condição do nosso desenvolvimento. A vida espiritual é o objeto do nosso foco, da nossa reflexão enquanto espíritos imortais que somos. Obviamente, nos envolvendo nas experiências, nos desafios que a carne e o mundo material nos oportuniza, para que nós possamos, assim, caminharmos na nossa jornada em busca do progresso da melhor maneira que for possível e da forma que nós conseguirmos, mas sem perder o objetivo, que é a vida do espírito imortal. Espírito esse que liberta-se com o processo da desencarnação, na perda da vitalidade orgânica, para adentrar ao mundo espiritual e suas mais variadas condições da manutenção e continuidade do progresso e do aprendizado. O que se enterra é apenas um corpo que já não tem mais a energia que sustentava a vitalidade orgânica, porque ela não mais está lá. Merece toda a nossa consideração e respeito como instrumento do espírito enquanto encarnado. Aí eu fico fazendo um retorno a esta colocação de Jesus, que nos parece que ainda, neste momento, não estamos ainda muito convencidos se era necessário que Jesus fosse tão direto ou tão, entre aspas, duro com o discípulo que estava ali naquele momento em sofrimento pela morte do seu pai. E, evidentemente, a tradição religiosa judaica existente na época, como até hoje, orientava o homem, o filho, a enterrar o seu pai. Dificilmente nós entenderíamos também, se estivéssemos ao lado de Jesus naquela época, que caminho a tomar. No mínimo, ficaríamos, eu diria, meus caros amigos e irmãs, numa dúvida assim bastante cruel. A moral pregada por Jesus nos parece muitas vezes assumir contornos estranhos, porque tem um direcionamento aparentemente contraditório com a suavidade da sua mensagem. Mas Jesus já nos ensinou, os espíritos codificadores, que foi o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. Vejam que eles não dizem que Jesus reencarnou na Terra. Eles falam encarnou. Porque Jesus não precisava mais nem reencarnar. Foi sua primeira, fisicamente, visita à Terra e única. Já era, segundo alguns irmãos do movimento espírita brasileiro, um espírito
perfeito quando a Terra começou a se formar, há bilhões de anos atrás. Essas vozes do alto devem, no nosso pensamento, se adaptar aos limites da nossa linguagem humana e ao grau de adiantamento de cada um de nós em cada época que vivemos. Não deixemos sempre de colocar o foco da nossa reflexão, do nosso entendimento, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, da época que é narrada aqueles fatos. É preciso que saibamos que naquela época os conceitos morais, os conceitos éticos, sociais, eram diferentes dos tempos de hoje. Naquela época nós encontrávamos o paganismo com culto a vários deuses, que mesmo em decadência ainda existia. Um pouco antes de Jesus, ainda sacrificávamos seres humanos para aplacar fúrias divinas. Somente depois, em Israel, substituímos pelo sacrifício de animais. Buscando absolvições dos nossos pecados e até oferendas de gratidão a Deus. Não sabíamos ainda que o sacrifício mais agradável a Deus é o do nosso coração, do nosso interior. Por isso Jesus dizia também no seu evangelho: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do teu altar a tua oferta. E primeiro vá reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Do ponto de vista simbólico destas palavras de Jesus, na praticidade da convivência em sociedade ao longo dos séculos seguintes, nós fizemos ou estamos a fazer isto? Muito provavelmente, respeitada as condições dos tempos atuais, muito pouco talvez. É preciso que entendamos Jesus, que nos trouxe uma revolução do pensamento para a alma. Sua proposta não era revolucionar ou transformar o mundo pela força ou pela violência, pela arma, mas pelo pensamento, pela bondade, pela compaixão, pela justiça e pelo amor. E nesse campo não havia espaço para atitudes agressivas, seja elas ostensivas ou disfarçadas. Mas não era fácil entender isso naquele momento. Como até hoje ainda, não é também fácil entendermos estas estranhas, vamos dizer assim, porque assim está qualificada no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta estranha moral, porque ela parece contrariar convicções de afetividade entre os espíritos encarnados. Mas Jesus sempre falou para os espíritos. Jesus não falava para o corpo. Disse por muitas vezes que o reino dele não era deste mundo. Então ele não estava automaticamente se referindo às questões materiais do corpo.
Vamos encontrar no estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos dizer, nas circunstâncias em que forem ditas essas palavras que são objetos hoje da nossa reflexão, essas palavras não exprimem uma censura àquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Elas encerram um sentido mais profundo, um sentido espiritual. É o que nós dissemos no início da nossa bem simples reflexão nesta noite, que a vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência não é senão transitória e passageira. Em outras palavras, Jesus nos ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. Céu que nós entendemos hoje de pátria espiritual, dimensões espirituais, mundo espiritual, ou espírita, como está nas obras kardecianas. Uma coisa que me chamou a atenção desde o início desse estudo, e que está lá bem no início das colocações de Jesus, segundo Mateus e segundo Lucas, era que Jesus não fez esta pergunta para qualquer pessoa que estava seguindo ele. Os evangelhos tradicionais afirmam que ele era o perguntado, né? Um dos seus discípulos, um dos seus seguidores. Jesus estava dizendo que se ficarmos desse lado, perderemos tempo e não conseguiremos terminar no tempo hábil que está proposto para nós. Quando ele fala isso a um discípulo, subentende-se que ele achava que o mesmo entenderia. Pois ele não falou isso para a multidão. Não falou isso para outro estranho. Falou para o discípulo, o seguidor mais próximo. Mas poderíamos perguntar o seguinte, fazendo, claro, uma reflexão. Ora, o discípulo poderia cumprir as tradições do seu povo, enterrar o seu ente querido, o seu pai, e voltar para seguir a Jesus. Poderia ele ter feito isso? Poderia. Era possível que o tempo permitisse isso? Poderia sim. Mas tem uma questão que pode ser que tenha ficado na mente dele ou na mente dos seguintes ao longo do tempo, que é quanto tempo depois do chamado de Jesus para a sua vida é que ele resolveria obedecer. Quanto tempo ele perderia antes de segui-lo? Se ele estava, segundo entendemos nas palavras de Jesus, vai falar do reino do meu Pai. Ou seja, ele tinha uma tarefa importante a cumprir. E o tempo realmente estava correndo de uma maneira muito rápida. Entendo que Jesus, com esse apontamento do pensamento dele, de certa forma, ecoa nas nossas mentes, nos tempos atuais, inclusive, de que não podemos participar daquele grupo de seres que perdem tempo na existência reencarnatória
deixando de aprofundar ou de melhorar as suas qualidades e as suas necessidades no avanço e no progresso enquanto espírito, mas devemos estar sempre sintonizados e focados no grupo daqueles que avançam, mesmo que para isso seja necessário deixar algumas coisas para trás. O que nos faz voltar esta estranha moral de Jesus. Quem abandonaria hoje um ente querido para que outros sepultassem e nós seguíssemos adiante em tarefas importantes, necessárias e urgentes na construção do bem, na construção das condições necessárias para a transformação moral do homem, a começar por nós mesmos, para auxiliar no processo que se faz premente de regeneração da sociedade e da humanidade. Será que nós estamos, enquanto seguidores de Jesus, no movimento espírita brasileiro, prontos para atendermos a um convite neste nível profundo de desapego material e de grandeza espiritual? É preciso que nós refletamos sobre isto. Entender o Evangelho, mesmo com todas as facilidades, entre aspas, as colocações que os espíritos amigos nos trouxeram, não é, muitas vezes, uma tarefa fácil. Não tem moleza, como diz um amigo meu. É preciso a assunção de responsabilidades que nos estão propostas. Porque se não quisermos passar para outra margem, vamos ficar perdidos no meio do caminho. E de que lado nós estamos da margem? Dos que estão buscando construir o seu passo na jornada do espírito imortal ou daqueles que estão perdendo tempo? Encontremos, meus queridos irmãos, na vida o que nos está paralisando, impedindo de correr na velocidade que as leis divinas querem para nós. É preciso que façamos sempre esta reflexão no nosso dia a dia. Para que assim entendamos da forma melhor aquilo que Jesus quis nos dizer na temática: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que mesmo que nós saiamos daqui nesta noite envolvidos com algo a mais na minha condição simplória de entendimento do que Jesus quis dizer com estas colocações ao discípulo, mas que nós procuremos respeitosamente, afetivamente, buscar este ensinamento do Cristo nos momentos que ele nos for colocado na vida. Partilhando, certamente, do respeito e dos cuidados que o corpo físico que já não está mais conosco, que o corpo físico que abrigava o espírito que não está mais conosco, mas que nós amamos, tenha os cuidados necessários, mas sem perder de foco e de vista na nossa condição de espíritos em busca do progresso nessa jornada reencarnatória e deixarmos de atender ao mestre amigo Jesus em todas as atividades
e condições que forem colocadas para cada um de nós no nosso processo de existência. Eu quero concluir esta reflexão nos deixando à disposição para responder perguntas, se houverem, numa colocação da nossa querida irmã e mentora espiritual, Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. É uma página intitulada Finados. Ela diz que ninguém fina desintegra-se, como se iludem os negadores. A vida estua além do túmulo. Os teus mortos prosseguem, apesar de invisíveis aos teus olhos. Se fizeres, porém, um grande silêncio, em prece lograrás percebê-los e ouvi-los. Envolve-os sempre nas memórias queridas, nas vibrações de carinho, e eles se beneficiarão com as tuas mensagens. Estando felizes, eles te ajudarão, apoiando-te nos projetos nobres e amparando-te nas horas difíceis. Ama-os sempre, recordando-os nas tuas orações que lhe fazem muito bem. Prepara-te, no entanto, para a própria desencarnação, de que não te poderás furtar. Meus queridos irmãos e irmãs, deixemos os mortos cuidar dos mortos e cuidemos do espírito imortal. Façamos aquilo que está ao nosso alcance, no auxílio caridoso de todos aqueles que precisam do nosso braço, da nossa condição material, para que o corpo tenha o respeito, o acolhimento adequado às nossas condições atuais, mas sem perder de vista jamais que o espírito é o reflexo da vida maior. É lá que nos encontraremos com Jesus. É desta maneira que Jesus estará mais próximo de nós. É desta forma que vivenciaremos as experiências mais engrandecedoras e luminosas da nossa existência imortal. Ainda mais em tempos tão difíceis que estamos vivenciando neste final de 2020. E que ainda, lamentavelmente, vivenciaremos desafios sofridos, dolorosos, onde muitos de nossos irmãos e irmãs voltarão à pátria espiritual por conta da pandemia da Covid-19. Até o momento onde a ciência e a medicina possa nos oferecer os elementos seguros e adequados à nossa proteção física e orgânica. Procuremos nos manter, sempre que possível, em oração para aqueles mais de 182 mil brasileiros e brasileiras que já desencarnaram neste ano somente de 2020, vitimados pela pandemia. Peçamos aos espíritos que amparem e acolham permanentemente esta legião de espíritos que estão desencarnando ou que desencarnaram ao longo deste tempo, preparando-os futuramente para o retorno à pátria, ao mundo físico aqui na Terra, quiçá em condições melhores do que nós estamos encontrando ainda nos tempos de hoje.
que Jesus, com suas estranhas morais, mas totalmente, profundamente voltadas para a vida espiritual, estejam conosco, não somente hoje, mas em todo sempre, nos amparando e nos apoiando permanentemente na nossa condição da jornada terrena. Deus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado, companheiro Fred, pela sua explanação, pela sua belíssima exposição em torno de um tema que ainda nos move muito e muito nos comove. Isso porque, durante toda a sua fala, eu estava me lembrando das muitas reportagens que eu tive a oportunidade de ver durante esse ano por conta da pandemia, no que diz respeito especificamente às mortes que você nos apresentou agora, já no finalzinho da sua fala. E que a maior dor para aqueles que ficaram, os parentes, os entes queridos, foi exatamente por não terem tido a oportunidade de enterrar os seus mortos, os seus entes queridos. E reparem que, apesar de Jesus ter dito isso há mais de 2000 anos, como ainda isso hoje reverbera em nós. Porque o fato de não termos ido ao sepultamento, em ter feito as nossas últimas condolências em torno daquele que partiu, gerou muita aflição, muita dor, porque a gente sabe que não é fácil, é simplesmente desmaterializar um corpo diante de nós depois de tantos anos, né, de convivência, de troca de afetividade, de relacionamentos, de construções de sentimentos e não ter a possibilidade de nos despedir. Acontece muito também quando alguém viaja e que a gente não tem a oportunidade de nos despedir daquela pessoa. Fica sempre aquela dor pela possibilidade de não ter feito aquela ação, né? E aí eu me lembrava, já que ainda não foi feita nenhuma pergunta, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Façam suas perguntas. Eu lhe perguntaria o seguinte, Fred, só para esquentar um pouquinho mais essa questão, como você acha, no seu entendimento, que esses espíritos que chegaram ao mundo espiritual por conta da Covid, né? E não tiveram a oportunidade desse último momento, que ainda é uma cultura muito recorrente no Ocidente, da não presença, do não sepultamento. Queria ouvir um pouquinho a você quanto a isso. Meu caro amigo Robson, foi bom você ter observado isso, não é? Na minha colocação, eu fugi um pouco disso aí, mas é interessante como isso, principalmente nos primeiros meses da pandemia, a quantidade de pessoas enterradas, seus corpos enterrados, sem nenhum tipo de cerimônia, a homenagem e condições de adeus dos seus familiares mais queridos, né, que muitos nem viram. O caixão saía com o corpo totalmente fechado. Não havia autorização nem que você se aproximasse do caixão. Então, eu imagino e ficava pensando naquela época, a quantidade de espíritos que estavam sendo levados ao desencarne daquela forma, muitos deles sem entendimento, provavelmente muito pouco ou quase nenhum, do mundo espiritual, da vida espiritual, e também ainda envolvidos, quem sabe, com sentimentos muito profundos de desespero, de não ter podido falar com aqueles que o amam, aquele que ele amava, né, que não pudesse se despedir dos seus entes queridos, no medo terrível daquela situação que estava, né, e a ansiedade, todas as questões do equilíbrio emocional totalmente em processo de desequilíbrio naquele momento, e o trabalho gigantesco que os espíritos não tiveram e não estão tendo no recolhimento e no amparo desses irmãos e irmãs queridas que estão desembarcando no mundo espiritual, especialmente por conta da pandemia, que é
um desencarne coletivo, não imediato, ao médio e longo prazo, mas um desencarne coletivo. São mais de 180 mil brasileiros. Nós já passamos de mais de 1 milhão de seres humanos que desencarnaram pela pandemia da Covid no mundo. Então, são números assim absurdos no espaço tão pequeno de tempo. Nenhuma guerra, historicamente, desencarnou tanta gente em tão curto espaço de tempo na história da humanidade. E mesmo assim, governantes existem que colocam a situação em tom de jocosidade, de brincadeira, destruindo ainda mais os corações e os sentimentos de muitos que perderam fisicamente seus amados, seus entes amados. Então, eu imagino que esses espíritos, boa parte deles talvez, estejam necessitando de muito acolhimento e amparo para que esses sentimentos de tristeza, talvez de revolta, possam ser reequilibrados no mundo espiritual, e nem eles e nem os seus entes queridos que ficarem encarnados estejam sintonizados nesses sentimentos que não farão bem a nenhum dos dois. Perfeito. Isso me faz lembrar também, Fred, essa passagem que tem aqui no Evangelho, na citação do item 8, em que Jesus vai dizer, ou melhor, em que os espíritos vão dizer, a partir da citação de Jesus, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, o seguinte: não te preocupe, pelo menos é o que seria o mais provável que Jesus quisesse dizer naquele momento àquele jovem. Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. E aí a gente percebe que quando nós estamos educados na perspectiva do espírito, não é que a gente não sinta, não é que a gente não deseje esse momento de celebração, de homenagem, diante do sepultamento, da perda do ente querido, mas que a gente tenha consciência de que aquele corpo foi a veste, foi um instrumento pelo qual o espírito até aquele momento se expressou na vida existencial, mas que ele se sobrepõe, sobrevive à indumentária física e não está ali presentemente nos destroços, no caixão, porque a essência sobrevive e está liberta. E quanto mais educados para esta realidade espiritual, melhor para esse processo de desligamento entre o corpo e o espírito. Daí você trouxe muito bem essa mensagem belíssima de Joana. Eles vivem, que mostra exatamente esta realidade, né? Eu achei bem legal essa sua fala. Queria que você comentasse também um pouquinho mais a esse respeito. Exatamente. Você percebe que nós estamos aí diante de dois convites, né? Um dito pelo próprio Mestre Jesus, nos convidando a entender melhor a vida, que é a vida espiritual, sem, evidentemente, deixarmos de lado o respeito e as necessidades que nos exigem o mundo material, mas focar no tesouro maior, que é a vida espiritual, porque é ela que nos constrói enquanto seres imortais. São essas experiências que nos colocam diante destes desafios. E o segundo convite vem da doutrina espírita, que nos provoca a entender o tempo todo, nos convidando a fazer parte dessa viagem para o interior da consciência e da intimidade, para o interior do espírito. Viver o mundo sem ser do mundo. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Será que nós não aprendemos isso ainda depois de mais de 20 séculos? Será que nós estávamos achando que Jesus estava se referindo a dinheiro, a imposto,
a moeda? Não, foi uma forma que ele usou para não ser prejudicada a sua tarefa naquele momento por uma pergunta que nós chamaríamos hoje de pegadinha, para colocar Jesus em maus lençóis e ser acusado formalmente ao Império Romano da época de um crime que era condenável à morte. E ele, de forma muito sábia, transporta isso para um entendimento mais amplo. Dai a César o que é de César, faça aquilo que tiver na sua necessidade material, na sociedade, nos princípios que a tua cultura física, na sua experiência necessita. Mas não deixais de dar a Deus o que é de Deus, o que é o mundo, a sua vida para o plano espiritual, que é a verdadeira vida. Então são dois convites que eu entendo que Jesus não só fez ao discípulo, fez a todos nós. Aliás, na minha opinião muito simplória, Jesus só nos fez convites o tempo inteiro. Nós é que muitas vezes não compreendemos ou não acertamos a porta de entrada para entender por que aquele convite estava nos chegando. Mas como nós ainda não estamos em condições de entender na plenitude a Jesus, vamos a cada jornada compreendendo mais alguma coisa e atendendo um convite aqui, outro ali, vamos nos fortalecendo enquanto espíritos imortais que somos. Ainda mais num momento como esse. E como Divaldo Pereira Franco certa vez disse, agora, recentemente, no seu isolamento social na Mansão do Caminho, ele nos colocou, olha, a pandemia está aí, o vírus está aí, você acredite, você não acredite. Se formos levados de volta ao plano espiritual por causa disso, faremos o quê? Nada. Voltaremos, seguiremos a nossa jornada espiritual, porque faz parte do processo natural da existência desencarnarmos um dia, seja de que motivo for. Se vai ser pela Covid ou se vai ser por qualquer outro motivo, nós voltaremos à pátria espiritual em algum momento. Se for neste momento, tenhamos fé, coragem e sigamos adiante, porque o que nós já temos de conhecimento da doutrina espírita nos permite já, pelo menos, desembarcarmos numa estação no mundo espiritual, suplicando pelo menos que alguém nos receba. Já não ficaremos sozinhos. Tranquilo, ótima a sua colocação. Antes de passarmos para a última pergunta, que nós vamos contemplar a pergunta de Edice Barreto, a sua fala me fez lembrar também que essa passagem do Evangelho, dessa moral estranha, na verdade, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, é, na verdade, uma proposta, um exercício trazido por Jesus do desapego. Desapego às coisas materiais, desapego às questões emocionais, porque quantas vezes, por conta desse processo do apego, até mesmo quando conseguimos fazer todo o procedimento, todo o ritual do sepultamento, né, das honrarias, nós ainda nos apegamos por longo tempo àquele corpo ou aos bens daquele que acabou de nos deixar, guardamos as roupas, guardamos os pertences, não tiramos nada do lugar, ficamos em um processo de culto àquelas imagens, isso gerando muitas vezes um processo de dor e de sofrimento, porque aquele espírito, aquela alma, não estava devidamente preparada, educada para se libertar, ver e não sentir. Então, esse também é um cuidado muito grande que nós precisamos ter quanto a esta citação crística, porque ainda que você tenha a oportunidade de fazer todos os procedimentos legais e culturais atuais, mas a gente precisa entender que ali encerrou uma fase da vida, da experiência daquele ser, mas que ele precisa dar continuidade, para que nós não prendamos aquele espírito naquele lugar, naquela casa, naquele corpo, por conta do nosso apego, que vai ser, na verdade, já fazendo spoiler,
na verdade, vai ser a palestra agora de sábado, depois de amanhã, com a nossa companheira Patrícia Lins, que vai falar sobre o exercício do desapego. Queria ouvir com brevidade para a gente ir para a última pergunta, ou eu já vou emendar a última pergunta por conta do tempo. Aí você amarra as duas coisas. Disse Barreto, ela pergunta o seguinte: acredita você, no caso, que nessa pandemia está desencarnando somente as pessoas necessitadas de retornar ao plano espiritual? O que é que você pensa quanto a isso? Olha, eu vou começar por essa. Disse, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que sim. Mas também estaria numa condição de omissão se dissesse que não. Porque isso, para nós, é ficar num terreno movediço de astrologia, né? Não sabemos até que ponto a existência de cada ser, de cada indivíduo e suas trajetórias reencarnatórias ao longo do tempo o colocaram na condição de estar nesse momento assim. Até porque, segundo os relatos médicos, o Covid-19 ele não é um vírus que sozinho causaria a desencarnação de ninguém. Ele provoca um agravamento de condições orgânicas já existentes no indivíduo e faz com que o processo se acelere. Por isso que a grande maioria dos desencarnados tem um histórico médico de algumas condições congêneres e fazem parte dos chamados grupos de risco. O que não significa que pessoas que não têm comorbidades orgânicas ou não estejam dentro do grupo de risco não estejam também em condições, digamos assim, de desencarnarem provocada pela interferência do vírus no organismo. Porque é um vírus que não tem ainda, pela ciência moderna, um conhecimento profundo da sua patologia, do que ele pode fazer. Está se falando aí de mutações, né? Nós sabemos que as vacinas, quando surgirem, estão surgindo, não nos irão curar do vírus, mas vão nos proteger para que não tenhamos consequências mais graves e assim possamos desencarnar. Da mesma maneira que não temos cura até hoje para o vírus da gripe. Nós temos remédios e a vacina para nos proteger de um agravamento da condição orgânica, que já é suficiente para nós lidarmos com o vírus na nossa jornada terrena. Então, nós não sabemos se havia, talvez você esteja interessado em saber se estava na programação, né, dessa pessoa, se ela estava para morrer. É algo muito difícil da gente falar sobre isso, até porque eu comungo muito do pensamento do meu querido amigo Medrado, que diz que ninguém tem hora para morrer, não. Você morre quando tem que morrer por vários motivos, mas não tem hora marcada para morrer. Se você tivesse a hora marcada para morrer, então você não precisa fazer tratamentos médicos, você não precisa colocar botox, você não precisa fazer academia, você não precisa fazer ginástica, você não precisa fazer caminhada, a culpa é nada disso, porque você vai morrer naquele dia, naquele horário. Então é perda de tempo, né? Então, eu creio particularmente, né, não estou sendo inspirado por nenhum espírito nesse momento, pelo menos não visivelmente, não que eu tenha percebido, de que certamente muitos desses nossos irmãos e irmãs tiveram, talvez, as suas desencarnações, digamos, antecipadas por conta do seu histórico médico e das condições sanitárias que nós vivemos aqui no país. Eu não estou me lembrando assim direito do que da primeira pergunta mais. Na verdade, eu fiz uma colocação a partir da sua fala para dizer a questão que essa citação de Jesus é um convite de desapego, mas ainda dentro da sua fala sobre a pergunta do Disse, eu queria fazer também uma colocação que é assim,
pode não estar dentro da programação espiritual, do planejamento, obrigatória não, mas só o fato de estar encarnado vivo já é uma condição de desencarnar. Então, se não fosse pelo Covid, isso poderia ser por um copo d'água, poderia ser por uma queda, poderia ter sido por um engasgamento. Quando a gente come, por exemplo, às vezes se engasga, um soluço, ou tantas outras possibilidades de tirar aquele espírito ou aquela alma daquele corpo naquele momento, sem que tenha a obrigatoriedade de estar dentro de um planejamento maior no qual ele reencarna para passar aquilo. Embora se diga que nada acontece por acaso, mas não significa dizer obrigatoriamente que esteja determinado pela lei para acontecer. São essas comorbidades que você trouxe, são as circunstâncias que alteram ou não para acontecer ou para não acontecer. E aí vai muito do cuidado que a pandemia sugere, a vigilância, a segurança, para que você, por sintonia, não entre no grupo de risco e do risco você venha a desencarnar. Mas a minha colocação última foi exatamente essa, Fred, com relação ao exercício do desapego. Só para a gente fechar. Exatamente, Robson. Então, tentando ser breve, é justamente isso que você está dizendo, né? A pessoa que passa a vida inteira, por exemplo, no vício do cigarro ou do álcool, ela pode ou não desenvolver patologias que podem levar elas à desencarnação. Estava programado isso? Ou a pessoa poderia simplesmente evitar esse processo desencarnatório pelo seu esforço e perseverança na existência? Por ausência do conhecimento, não pode ser mais motivo para a ignorância, porque nós sabemos o que esses produtos fazem ao corpo físico e à mente nos tempos de hoje. Então, se nós adquirimos uma doença que nos leva à desencarnação, por coisas ou ações impensadas durante a nossa existência, será que isso foi da vontade da lei divina? Planejatória, reencarnatória, ou faz parte do nosso histórico? Quantas pessoas tiveram Covid ao longo desses meses, se recuperaram e desencarnaram por um acidente de trânsito, por um ato de violência nas grandes cidades, em todos os lugares, isso ocorre, homicídios, violências domésticas, suicídios e outros motivos que levaram aquela pessoa a desencarnar. Então, são coisas que, como diria um amigo meu, estão além da nossa compreensão ainda, porque precisaríamos entender a intimidade de cada um. E nós ainda não entendemos nem de longe a profundidade da nossa intimidade, quanto mais a dos demais. E eu queria concluir apenas trazendo um breve trecho do Espírito Emmanuel, lá no livro Comentários ao Evangelho de Mateus, sob título Acorda e Ajuda. Diz ele: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do teu vizinho, a necessidade do próximo, as angústias dos teus irmãos e ajuda o quanto possas. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. E eu acrescentaria de afetividade também. Mas, tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Perfeito, Fred. Não poderíamos ter fechado melhor com essa colocação sua de Emmanuel sobre a necessidade de acordarmos e seguirmos, ou seja, cuidemos da vida, seja no corpo, seja na condição de espírito. Nossa gratidão em nome do Roteiro Espírita do canal, pela sua presença aqui conosco hoje. Espero que outros encontros ocorram ao longo de 2021 para falarmos sobre a mensagem da doutrina espírita. Um abraço amigo e querido a todos os companheiros dessa região de Jacobina e adjacência,
e aqueles que nós conhecemos pessoalmente. Muita paz, muito obrigado. Queremos agradecer também aos companheiros que estão aqui presentes, nos assistindo, compartilhando conosco desse conhecimento, seja através da TV7, o canal, seja através do canal Roteiro Espírita, e dar as nossas boas-vindas a Luiz Oliveira da Cruz, de Miguel Calmon, que está aqui conosco, nos prestigiando, e aqueles outros Grande que aqui Luiz, também de Miguel Luiz, Comum. né? Robson, não esqueça de avisar o nosso povo querido aí que, ó, se cuidem. Não dei bandeira, Cuidem. não dei moleza, não. Use máscara sempre em todos os lugares. Perfeito. E queríamos, por fim, pedir que, se ainda não fizeram, que, por favor, dê o like aí na nossa palestra, no trabalho apresentado aqui por Fred, porque passa a ter uma maior visibilidade. Compartilhem, é um tema muito interessante, atual, como vimos, e não deixem, se ainda não fizeram, de assinar o nosso canal, curtindo aí o nosso canal, para que ele tenha uma maior visibilidade através das nossas atividades. No mais, convidamos a todos a estarem conosco agora no sábado, às 19 horas, quando da palestra da nossa companheira Patrícia Lins, que vai nos falar sobre o exercício do desapego. No mais, muita paz, muito obrigado a todos, obrigado, Fred, um abraço virtual, carinhoso, e a todos os companheiros que aqui nos seguem, e nós encerramos a nossa live da noite de hoje com votos de muita paz. Obrigado a todos e encerramos.